Houve um tempo, bilhões de anos atrás, talvez entre 20 e 30 bilhões, em que o universo, tal como o conhecemos, simplesmente não existia. Mas dizer isso já nos coloca diante de um problema. O próprio conceito de tempo não fazia sentido nessa realidade inexistente. Se não havia tempo, então como poderia ter existido um antes? Tente imaginar o nada. Difícil, não é? Nossa mente automaticamente preenche esse vazio com algo, talvez uma escuridão infinita. Mas até a escuridão é algo. Então você pode pensar em um espaço vazio, mas mesmo o vazio ainda é um conceito, um cenário em que algo poderia existir. O problema é que nosso cérebro não foi projetado para compreender a ausência absoluta. Tudo o que conhecemos se baseia em objetos ocupando espaço e em eventos ocorrendo no tempo. Mas e se voltarmos a um ponto onde nada disso fazia sentido, o que existia antes do universo? O conceito de nada é paradoxal. Ele só pode ser definido em contraste com algo. Mesmo no vazio mais profundo do espaço, ainda há partículas virtuais, energia de fundo, algo que impede o verdadeiro nada. Quando os cientistas tentam descrever essa ausência total, eles se deparam com divergências. Afinal, o que significa nada no contexto do universo? A resposta pode variar de acordo com a física, a filosofia e até mesmo a linguagem usada para discutir o tema. Essa questão não é nova. Filósofos antigos já se debruçavam sobre ela. Parmênides, por exemplo, argumentava que o nada não poderia existir, pois falar sobre algo já implica sua existência. Para ele, tudo que existiu, de alguma forma, ainda existe. Seu pensamento influenciou nomes como Platão e Sócrates. Aristóteles, por outro lado, via essa ideia como um jogo de lógica que ignorava os fatos do mundo real. Ele acreditava que, mesmo que o conceito de nada parecesse coerente em uma discussão filosófica, aceitar isso cegamente seria um erro. Ainda assim, a busca pela origem do universo continua. Como algo pode surgir do nada? A ciência tenta responder essa pergunta por meio de teorias quânticas, equações e modelos matemáticos. Mas, no fundo, ainda estamos tentando decifrar um mistério que desafia a própria natureza da nossa compreensão. Avançamos rapidamente para os tempos modernos, e o impacto da teoria do espaço-tempo de Einstein mudou radicalmente nossa compreensão da realidade. Para Einstein, assim como para muitos cientistas influenciados por suas ideias, a separação entre passado, presente e futuro era apenas uma ilusão teimosamente persistente. Ele via o tempo como algo relativo, um conceito que desafiava a noção tradicional de uma linha do tempo fixa e imutável. Cada físico enxerga o universo de uma maneira diferente. Alguns interpretam o vácuo como um espaço completamente vazio, enquanto outros o veem como um campo de potencial infinito. Imagine que você pudesse esvaziar uma caixa de todas as partículas, isolá-la de qualquer campo elétrico ou magnético. Ainda assim, essa caixa conteria algo inescapável: a gravidade. Ao contrário de outras forças que podem ser bloqueadas ou neutralizadas, a gravidade simplesmente não desaparece. Ela está sempre presente, sempre atraindo. Na visão da física newtoniana, isso ocorre porque a gravidade é uma força, mas, na relatividade geral, espaço e tempo são a própria manifestação da gravidade. Agora, vamos supor que fosse possível eliminar até mesmo a gravidade e tudo mais que existe no universo. Será que restaria um verdadeiro vácuo? Mesmo no estado mais fundamental de energia, ainda há flutuações quânticas surgindo e desaparecendo no espaço-tempo. O próprio tecido da realidade está em constante movimento. Isso significa que, no universo, o conceito de nada é mais escorregadio do que parece. Se você observar o vazio absoluto, verá que ele nunca está realmente vazio. Partículas quânticas surgem e desaparecem o tempo todo, num ciclo contínuo de existência e aniquilação. O nada, por definição, deveria ser a ausência total de tudo, mas, paradoxalmente, ele sempre contém alguma forma de atividade quântica. Talvez seja mais sensato pensar no nada, não como a ausência completa de espaço e tempo, mas como um espaço e um tempo sem qualquer matéria dentro deles. E quando entramos no domínio da mecânica quântica, a estranheza se intensifica. As partículas se comportam tanto como ondas quanto como partículas. E conceitos como o famoso experimento do gato de Schrödinger nos mostram como a realidade pode ser simultaneamente duas coisas opostas ao mesmo tempo. Mas talvez um dos aspectos mais intrigantes da mecânica quântica seja o princípio da incerteza de Heisenberg. Costuma-se dizer que ele impede a medição
observação simultânea precisa da posição e do movimento de uma partícula subatômica. No entanto, esse princípio vai ainda mais fundo. Ele também implica que é impossível medir perfeitamente a energia de qualquer sistema, e quanto menor for o intervalo de tempo da medição, maior será a imprecisão. Se levássemos essa ideia ao extremo e tentássemos medir algo em um intervalo de tempo praticamente nulo, a imprecisão seria infinita. Isso revela que há sempre um nível irreversível de incerteza permeando o universo, até mesmo no que chamamos de espaço vazio. No fim das contas, mesmo se removêssemos tudo o que existe, matéria, energia e qualquer outra propriedade física, ainda restariam essas flutuações quânticas imprevisíveis. Então, será que o nada realmente existe? Se até no vácuo mais profundo há alguma atividade quântica, talvez o verdadeiro nada seja apenas uma abstração, um conceito impossível dentro da própria estrutura da realidade. Houve um estrondo, uma explosão incompreensível para a mente humana. Os cientistas acreditam que esse foi o início de tudo, o momento em que o universo nasceu de um estado inimaginavelmente denso e quente. Nesse instante, todas as forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca, estavam unificadas em uma única força. Esse estado extremo é o que chamamos de singularidade. Mas o que veio depois? Como algo tão caótico e comprimido, deu origem a um cosmos vasto, aparentemente uniforme, repleto de galáxias organizadas e leis físicas precisas. Essa pergunta intrigou cientistas por décadas. Se tudo começou de maneira tão turbulenta, por que o universo parece tão bem estruturado? Por que ele se encontra em um equilíbrio tão delicado, onde não colapsa sobre si mesmo, nem se expande em um caos sem forma? Por que as condições parecem tão ajustadas para permitir a vida, em vez de serem completamente hostis? A busca por essas respostas levou físicos e astrofísicos a uma descoberta surpreendente: o elo entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Estrelas e galáxias, por mais colossais que sejam, seguem regras que também governam partículas subatômicas. E uma das peças-chave para entender essa conexão veio com a teoria da inflação cósmica. Segundo essa teoria, nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo passou por uma expansão exponencial, inimaginavelmente rápida e intensa, impulsionada por uma quantidade absurda de energia contida no próprio espaço. Esse curto período de inflação moldou a estrutura do universo como conhecemos hoje. Depois, a expansão continuou, mas em um ritmo bem mais lento, permitindo a formação das primeiras partículas, átomos e, bilhões de anos depois, galáxias inteiras. A história do universo pode ser dividida em eras fundamentais. A primeira delas foi a Era de Planck, que durou meros 10 a 43 segundos. Nesse instante primordial, a densidade e a temperatura eram tão extremas que as leis da física, como as conhecemos, simplesmente não se aplicavam. Era um estado de pura energia e caos absoluto. Logo depois, veio a Era da Grande Unificação, entre 10 ao quadrado negativo, 43 e 10 ao quadrado negativo, 36 segundos após o Big Bang. Nesse período, a força nuclear forte se separou das demais, permitindo o surgimento das primeiras partículas elementares, como os quarks. Esses pequenos blocos de construção, mais tarde, dariam origem a tudo o que existe, desde a poeira cósmica até as estrelas e planetas. O que aconteceu depois foi uma sequência de eventos extraordinários que esculpiram o universo que vemos hoje. Mas tudo começou ali, com um estrondo e a misteriosa dança entre caos e ordem. O universo, em sua trajetória cósmica, passou por diferentes eras desde o Big Bang. Após a grande época unificada, entrou na chamada Era Eletrofraca, um intervalo de tempo entre 10 elevado à potência menos 36 e 10 elevado à potência menos 12 segundos após a explosão primordial. Nesse momento, a força nuclear forte se separou das outras duas forças fundamentais, o eletromagnetismo e a força nuclear fraca. O universo era um oceano fervilhante de partículas subatômicas e radiação, um verdadeiro caos energético antes que as estruturas começassem a se formar. Com o fim dessa era, deu-se início à Era das Partículas, que se estendeu de 10 a 1 potência de 12 segundos até aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang. Durante esse período, a radiação dominava o cosmos, enquanto partículas subatômicas colidiam e interagiam incessantemente. Foi nessa fase que os primeiros átomos começaram a se formar, estabelecendo as bases para a estrutura que conhecemos hoje. À medida que o universo continuava a se expandir e esfriar, ele entrou na chamada Era das Estruturas, que durou de 380 mil anos a centenas de milhões de anos depois do Big Bang. Com a
gravidade em ação, a matéria começou a se agrupar, dando origem às primeiras galáxias e estrelas. O que antes era um oceano de energia caótica passou a se organizar em padrões complexos, pavimentando o caminho para a formação de sistemas estelares e planetas. Mas, e se a própria ideia de um começo absoluto do universo estivesse errada? E se, em vez de um ponto de partida definitivo, o universo estivesse preso a um ciclo eterno de criação e destruição? Essa é a proposta do físico Roger Penrose com a cosmologia cíclica conforme. Segundo essa teoria, cada ciclo cósmico começa com um Big Bang e termina com um grande estalo, um colapso final que dá origem a um novo ciclo. Com o passar das eras, a entropia do universo cresce, as estrelas se apagam, os buracos negros evaporam e o cosmos se torna um imenso vazio escuro, povoado apenas por fótons vagando eternamente. Mas, segundo Penrose, esse não é o fim definitivo. A geometria do espaço-tempo pode ser preservada, mesmo quando tudo se expande a escalas infinitas, permitindo que um novo universo nasça das cinzas do anterior. Se essa teoria estiver correta, o Big Bang não teria sido o começo absoluto, mas sim uma transição de um ciclo para outro. O universo não surgiria do nada, mas de uma versão anterior de si mesmo, replicando-se indefinidamente. Uma das implicações mais fascinantes desse modelo é que deveríamos ser capazes de detectar vestígios do universo anterior, resquícios de buracos negros supermassivos que sobreviveram à transição entre ciclos cósmicos. Se encontrarmos essas assinaturas no fundo difuso de radiação do cosmos, poderemos estar diante de uma das maiores revelações da história, a prova de que o universo nunca teve um verdadeiro começo e nunca terá um fim. Quando olhamos para o céu noturno e analisamos as variações de temperatura na radiação cósmica de fundo, nos deparamos com um enigma que desafia os pilares fundamentais da física. As duas grandes teorias que moldam nossa compreensão do universo, a relatividade geral, formulada por Einstein, e a mecânica quântica, parecem se contradizer quando tentamos unificá-las. A relatividade geral descreve a gravidade em escalas cósmicas, explicando a estrutura do espaço-tempo e fenômenos como buracos negros, onde a força gravitacional é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. Já a mecânica quântica rege o comportamento da matéria e da energia em escalas microscópicas, onde partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo e informações não podem ser destruídas. O problema surge quando essas duas visões entram em conflito. A relatividade sugere que a informação que entra em um buraco negro se perde para sempre, enquanto a mecânica quântica afirma que isso não pode acontecer. Esse paradoxo ainda intriga cientistas. Para tentar resolver essa contradição, a equação de Wheeler-DeWitt foi criada, descrevendo o universo como uma função de onda atemporal. Isso significa que, de acordo com essa formulação, o tempo como o conhecemos não existe de fato. Em vez disso, o universo seria uma entidade estática, onde todos os estados possíveis já coexistem. Apesar de fascinante, essa abordagem não explica como o universo evolui, nem como podemos interpretar ou testar experimentalmente essa função de onda. Outro conceito essencial nesse contexto é o princípio da incerteza, um dos fundamentos da mecânica quântica. Ele estabelece que nunca podemos conhecer simultaneamente a posição e o momento exato de uma partícula. Esse grau de imprevisibilidade é incorporado na equação de Wheeler-DeWitt, ajudando a justificar o comportamento caótico e inesperado da matéria e da energia em escalas subatômicas. Enquanto a busca por uma teoria unificada continua, outras abordagens surgem. A teoria das cordas, por exemplo, propõe que os blocos fundamentais da realidade não são partículas, mas sim minúsculas cordas vibrantes que ressoam em um espaço-tempo de múltiplas dimensões. Se essa teoria estiver correta, ela pode ser a chave para entender não apenas a gravidade quântica, mas a própria essência da realidade. Compreender o universo é uma jornada que nos leva a questionamentos profundos. O que é o espaço? O que é o tempo? Como o universo surgiu do aparente nada? Teria ele um ciclo infinito de expansão e contração, como uma fênix renascendo das cinzas? Ou estaríamos em um universo único, com um começo quente e um fim inevitavelmente frio e escuro? Por enquanto, essas perguntas permanecem sem resposta. O Big Bang pode não ter sido o verdadeiro começo, e nossa compreensão da realidade pode ser apenas uma fração da verdade. Alguns chegam a sugerir que o universo que percebemos não passa de uma ilusão gerada por nossas mentes. Até que possamos extrair mais informações do cosmos, a única certeza que temos é a vastidão de nossa ignorância.